todos. Estamos aqui novamente com a videoaula sobre arte contemporânea e novas tecnologias. Na minha última tentativa aí de colocar o vídeo no YouTube, por causa de um problema de formato, o YouTube não aceitou o vídeo. E aí eu tô gravando outro vídeo para vocês, tá? Espero que dessa vez dê certo e que vocês consigam acessar. Esse vídeo é para dinamizar os slides, né, para comentar mesmo cada slide desse e principalmente para ajudar vocês a ter mais fundamentos para realizar o trabalho que vai ser a segunda AP. A nossa primeira AP foi sobre a parte de sensibilização, sobre o filme, o doador de memórias, teve uma parte de conceito também, de participação da aula, e agora a segunda parte vai ser um trabalho que pode ser um vídeo, mas que a gente acha que vai ser difícil de vocês fazerem, até de postarem, e a gente colocou mais uma opção, que é a produção de um texto sobre arte e tecnologia. Então, vamos prestar muita atenção nos slides, eu vou dar para vocês bastante referência para vocês escreverem um pequeno texto sobre esse tema, ok? Vamos então apresentar aí os slides para vocês. Vocês vão perceber algumas diferenças, tá? Entre esses slides e o que já estava lá. Eu acrescentei algumas coisas, algumas informações para ficar mais didático. Primeira coisa que eu queria falar é que vocês vão ter que estar com o livro didático ao lado, porque esse slide ele faz referência ao livro. Então, vocês têm que ler algumas páginas, né? Alguns alunos já leram, já até responderam algumas perguntas que foram colocadas, porque essa aula já estava disponível para vocês. Quem, por acaso, tiver esquecido o livro no colégio, pede para um colega trazer, pede para um colega fotografar do seu livro e disponibilizar para vocês. Não são muitas páginas, não, mas é importante que vocês leiam essas páginas. A primeira citada é a página 35, é um texto que está no final da página, chamado Dentro da Obra de Arte. Esse texto vai falar sobre a obra Reflexão #2, que é uma obra da artista Raquel Kogan. Ela é uma instalação imersiva e que trabalha com uma ilusão visual que a gente vai ver melhor daqui a pouco. Depois, na página 36, vocês vão ter um outro texto chamado Um Trabalho que Não Existe, que vai falar sobre outra obra da Raquel Kogan, que é a obra O Olhar, tá? Bom, vamos primeiro comentar essa obra, Reflexão #2, que é uma obra de 2005. É uma obra de arte e tecnologia, a qualidade dessa imagem não está muito boa, mas a do livro tá boa, e a gente vai agora dar uma olhada na internet e encontrar um vídeo que vai dar uma melhor visualização para vocês, tá bom? Vamos minimizar aqui. E aqui na internet, basta vocês digitarem reflexão Raquel Kogan, e a gente vai ter aí vários vídeos mostrando o funcionamento dessa obra. Vamos dar uma olhada. Essa obra, gente, ela é composta por um corredor, é uma instalação, ou seja, o espectador, a pessoa que está apreciando, entra na obra. Então, tem um quarto, uma sala toda escura, toda preta, pintada de preta, e no chão, lá a porta, né? No chão são projetados números que fazem referência a uma programação de computador. E nas extremidades dessa sala, a gente vai ter dois espelhos, o que dá um aspecto de infinito para a projeção. Vocês podem ver que a mulher lá no fundo do vídeo, ela já chegou próxima do espelho. Mas quando você olha de longe, você parece que
está num espaço que não tem fim. E na outra extremidade a mesma coisa, um outro espelho. E quando as pessoas estão andando lá dentro da obra, só parar aqui um pouquinho, elas têm a impressão, as projeções que deveriam ir para o chão são feitas nos seus corpos. Então a gente pode tirar várias imagens disso, né? A gente pode pensar, será que é como se as pessoas estivessem também sendo programadas, né? Quais são os limites entre o homem e a máquina na cultura contemporânea? Será que as máquinas nos dão uma falsa ilusão da realidade? Tem muitas que a gente chama de proposições artísticas ou proposições estéticas. O que significa isso? Significa as propostas do artista. Que eu já falei para vocês que o artista ele não está ali para descobrir nenhuma verdade sobre nada e nem colocar a opinião dele como verdadeira. Uma obra de arte, quando ela é potente, ela é rica em significados, ela simplesmente propõe que você pense o mundo de formas diferentes. Então, muitas vezes você vai ter opiniões diferentes, você vai ver nas obras do artista coisas que às vezes nem ele pensou. Isso tudo é permitido, não tem problema nenhum. A gente, no texto que vocês têm no livro, vocês vão ver também outras proposições que a gente pode extrair dessa obra, tá? A segunda obra é O Olhar. Essa imagem não tá legal, foi a única que eu encontrei, mas a do livro tá muito boa. A parte do livro que fala dessa obra está na página 36 e tem o título de Um Trabalho que Não Existe. De que é composta essa obra? É composta de um painel no qual você vai ver essas projeções aí de olhos e bocas, etc. E como que ela funciona? Como que o espectador interage com a obra? Tem uma parede cheia de furos, cheia de buracos. E fica todo mundo olhando através desses furos, esperando que vai ver a obra do outro lado. Só que o espectador ele não vê nada. Ele coloca o olho e não vê nada. O que acontece? Em cada buraco desse, existe uma câmera. E quando alguém coloca o olho, essa câmera fotografa o olho. E esse olho é projetado em tempo real numa tela. Ou seja, a obra em si não existe. A obra é o próprio espectador. Vocês estão entendendo? A obra é quem está olhando. Ela é feita por quem olha. E isso é muito interessante, porque rompe com essa ideia de sujeito e obra. Mistura um pouco esses limites, mistura os limites entre o homem e a máquina. E algumas pessoas, vocês vão ver no livro, perceberam esse funcionamento e começaram a colocar os dedos, colocar a boca e fazer imagens super diferentes ali, que você fica intrigado. O que é isso? Você vai ver simplesmente dois dedos juntos ali, brincando com a câmera, porque a arte contemporânea ela tem esse aspecto mesmo de brincadeira. Então, nessa obra, a gente vai ver que pessoas e máquinas criam conjuntamente uma composição visual na tela. As pessoas brincam com a tela e brincam com a obra e constroem juntos a obra. A obra ela é coletiva, ela não é construída pelo artista. Ela é construída por todo mundo que está apreciando ela. Vamos dar uma olhada aqui, ó, essa entrevista com a Raquel Kogan, que ela está justamente no YouTube. Se vocês digitarem Curta Artes Raquel Kogan, esses vídeos todos foram colocados, tá, gente? A gente sabe dos limites do AVA, às vezes é muito difícil acessar por lá, então vocês podem vir aqui, ou Curta Artes, ou Entrevista Raquel Kogan, que vocês vão chegar nesse vídeo aqui, ó. Vamos ver só um pedacinho. Essa aí é uma outra obra
tá? Chamada Água, que tem a participação da Raquel Kogan. E aí, a artista explica coisas muito interessantes. A gente não vai ver tudo aqui, mas vocês vão assistir em casa e vai ser interessante porque a artista começa a falar sobre o processo dela, como que ela cria, os limites da criação dela, porque ela é uma artista, ela não é uma programadora de computador. Então, a arte contemporânea também exige, normalmente, uma equipe de pessoas. O artista ele tem a ideia, ele faz esboços, ele tem as proposições estéticas, as propostas, o que ele quer provocar no espectador, que mensagem ele quer trazer, o que ele quer fazer você ver de outra forma, mas ele não é um técnico. Então, muitas vezes ele precisa da figura de técnicos que o ajudem. Tem obras de arte contemporânea que precisam de 10 pessoas, de 20, de 30 pessoas para executar. E o nome do artista está ali, mas foi uma equipe que construiu a obra. E essa entrevista dela vai ajudar vocês a entender um pouco mais isso, tá? Vamos agora para as obras Texto Rain e Alto Íris. A Texto Rain é da americana Camille Utterbeck com o Romy Achtuf. E o Alto Íris é desses dois brasileiros, Regiane Cantone e Leonardo Crescente, que inclusive tem obras também com a Raquel Kogan. São os expoentes aí do diálogo entre tecnologia e arte contemporânea no Brasil. Vamos lá para a página 37, 38, 39, 40 e 41. Vamos ler o texto, parece que são muitas páginas, mas tem muitas imagens. Os textos são pequenininhos e aí a gente vai ler e observar as imagens, de acordo com as orientações aí, tá? Na página 37, o texto está no finalzinho da página, chama Arte e Tecnologia, e ele mostra como a tecnologia permite ampliar a linguagem das artes visuais e até diluir as fronteiras entre as artes visuais e outras linguagens. Como eu falei para vocês lá no início do ano, as linguagens artísticas são artes visuais, música, dança e teatro. E às vezes, numa instalação artística, você tem várias linguagens ali. Tem aspectos da dança, aspectos cênicos, teatrais, sons que remetem à música. Então, tem muita coisa que não está presa numa linguagem só. Aí, na página seguinte, a 38, vocês vão ver fotos dessa obra Texto Rain. Mas essas fotos, elas não revelam muito sobre a obra, tá? Tem, por exemplo, aquela anterior que a gente comentou, da Raquel Kogan, o olhar, com a foto e a descrição você consegue ter uma ideia. Mas a Texto Rain não. Então a gente vai procurar aqui também um vídeo. E a Alto Íris também é importante a gente ter um vídeo que explique melhor essa obra, porque olhando uma fotografia e lendo sobre ela, ainda assim a gente não consegue ter uma ideia. Esses vídeos complementares também foram colocados para vocês, mas vocês podem buscar, ok? Vamos lá na internet. E vamos... Ó, tem vários vídeos aqui, ó, dessa obra, tá? E tem até vídeos aqui da artista falando, mas provavelmente vai estar tudo em inglês. Mas esses outros vídeos aqui, ó, dá pra gente ter uma boa ideia de como a obra funciona. Como ela... um trabalho de 89. É feito a partir de um poema.
tem uma tela no qual são projetadas letras, mas essas projeções elas sofrem interferência de quem está olhando. E as pessoas, quando elas se mexem, parece que elas estão segurando as letras. É uma grande brincadeira. De alguma forma, a câmera capta esses movimentos e isso vai interferir. Como o próprio nome diz, é uma chuva de texto. Daqui a pouco a gente vai ler um pouquinho sobre essa obra. É bem interessante essa brincadeira, né? Vamos ver algum outro vídeo. Não, essa é uma outra obra. Esses dois a gente viu. Aqui tem mais um. É interessante, que é uma espectadora que parece que não entendeu bem o significado, né? Então ela tá lá, ela não consegue muito interagir. Ela não entende o que está acontecendo. Os movimentos dela estão aí interferindo. Bem curioso, né, esse vídeo. Tem outros. Aí vocês podem olhar com calma. Mas para entender mesmo, é importante a gente ler esse... Tá, não é isso ainda por enquanto, não. Esse poema, porque a obra foi feita a partir de um poema. Essa obra de 99. O poema é Chuva de Texto. E a tradução dele ela é difícil, né, de você entender como poema, porque quando o texto é escrito em outro idioma, e é um texto poético, ele parece que fica sem ritmo, mas o conteúdo é interessante e vai ajudar vocês a entender a obra. Eu gosto de conversar com você, simplesmente isto. Conversem. Em torno de mim ou uma volta ao redor. Assim como você se virando para encarar de repente. Nessa virada, cada parte do seu corpo retorna ao verbo palavra. Nós somos o oposto de uma língua presa ou impedida de falar. Se tal coisa fosse um antônimo, nós somos sinônimos de membros perdidos na sintaxe. E ainda voltamos ao nada, é apenas uma conversa. E aí, quando você observa um vídeo, né? E você vê que é um questionamento sobre os significados rígidos do texto. Como se o texto pudesse ser uma coisa totalmente flexível, com significados soltos. Ela está propondo isso, que o texto seja construído por quem está interagindo com ele. Ele não está pronto, ele não traz uma verdade pronta. Ele é fruto da interação. Você também constrói o texto quando você lê. A proposta é mais ou menos essa. Agora vamos ver a obra Alto Íris, tá? Antes de ler, a gente vai ver a obra. Só que para ver essa obra, a gente não vai buscar no YouTube. A gente tem que pesquisar, vocês vão ter que escrever aí. Alto Íris, Vimeo. Aqui, ó. Porque a gente, inclusive, não conseguiu baixar para vocês esse vídeo pelo fato de estar no Vimeo. Ela é formada por fractais. Aqui tem um texto que explica melhor. Ó. Vamos voltar lá para o vídeo.
Daqui a pouco a gente lê o texto. Tem aí uma íris que vai projetando coisas, assim, vai abrindo, fechando, vai criando esses efeitos aí de fractais. E também o movimento das pessoas cria esse efeito. Aqui nessa obra não tem ninguém se movimentando lá dentro. Vamos ver se a gente acha outro vídeo em que tem alguém lá dentro se movendo. Essa também eu acho que não tem. Só tem as imagens. E o que a gente vai ler aqui é a tradução aí desse texto. Tá? Mas é uma pena, porque quando tem pessoas andando aqui, o movimento delas interfere nas cores, nas formas. É uma brincadeira visual também que faz com que o espectador fique ali meio perdido naquelas ilusões, naquelas imagens. Olha lá a máquina que projeta, ela vai se movendo e criando com os próprios efeitos das luzes que estão ali no espaço, vão surgindo esses fractais. Vamos ler o texto aí para vocês entenderem melhor. Nesta obra de videoarte, as pessoas que entram no ambiente onde está a câmera influenciam o movimento da mesma, captado por sensores de movimento instalados na sala. Uma luz no espaço feita de fractais pulsantes. Um ambiente cinematográfico gerado em tempo real por feedbacks, respostas, vídeo óticos e um mecanismo de controle de abertura da íris da câmera. A gente vai falar o que é a íris, tem um glossário aqui embaixo. Os visitantes, submersos nessa viagem visual e num ambiente de entretenimento e fruição, experienciam as manifestações físicas dessa íris. A íris é isso que a gente tem no olho, né? Que vai abrindo e fechando, permitindo a gente enxergar. E essa íris vai reagindo às variações de luz, cor. No glossário explica o que são fractais, né? Que é um conceito matemático, uma forma geométrica de aspecto irregular ou fragmentado, que pode ser subdividida indefinidamente. É uma definição do Aurélio. O que é íris? Que é o diafragma da câmera, que limita a abertura da lente. A lente pode ficar mais aberta ou mais fechada. E a fruição é o prazer da experiência estética, o prazer que o espectador sente quando ele está diante da obra. É uma sensação de experimentar um sentido novo, provocado pelo ato de ler. Esses textos também já estão disponíveis para vocês há algum tempo. Vocês, então, depois vão ler com calma esses textos complementares. As questões para o nosso fórum são sobre o que é uma instalação artística. A gente deixou essas questões lá, alguns alunos comentaram já, se você sabe o que é. Hoje eu expliquei melhor, mas também vocês encontrariam isso na internet, e a gente já falou um pouco sobre isso. Uma instalação, diferente de uma pintura ou uma escultura, a instalação é um espaço em que você entra, é um espaço imersivo, você entra na obra, interage com a obra. A gente falou já das proposições artísticas destas obras, de algumas proposições, mas vocês podem buscar outras. No livro tem essa questão aí para vocês pensarem, como que os aparelhos eletrônicos que a gente utiliza também pode se tornar instrumento de arte. Outra questão que está no livro é se você pode imaginar quantas possibilidades diferentes de criação os programas de computador e dispositivos tecnológicos podem oferecer a um artista. Vocês pensarem um pouco sobre isso. Fazendo um resumo das aulas, a gente vê que quando a tecnologia é usada na arte contemporânea, ela expande os limites da arte, ela mistura várias linguagens, ela permite ampliar os espaços, permite deslocar as nossas percepções. Às vezes, nossas percepções são muito congeladas nas nossas experiências, e a obra de arte permite que a gente explore outros movimentos, explora vários sentidos, dá uma sensação de ampliação do corpo,
Seu corpo parece que, como você amplia a percepção, parece que o seu corpo também adquire outras, por exemplo, naqueles espelhos, né? O corpo ele é multiplicado. A tecnologia também traz novos processos de criação, novos formatos e brinca com essa interação do homem e da máquina. Essa avaliação aí, muitos de vocês já tinham visto, né? Primeiro a gente tinha proposto a criação desse vídeo de até 3 minutos, que no final eu acho até que é muito, podia ser 1 minuto, mas seria um trabalho em grupo, e como vocês estão em quarentena, a gente viu que é difícil. E tem os limites do AVA também, para vocês colocarem esse vídeo. Mas quem já fez esse vídeo, ou está fazendo, ou quer fazer, pode apresentar, vai valer 10 pontos. A opção 2 a gente acha mais viável. É simplesmente produzir um texto sobre o tema arte e tecnologia. E as orientações completas para esse texto estão no AVA. Tá tudo explicadinho lá, não vou falar aqui para não ficar chato, mas é só você buscar que essas informações estão todas lá, tá bom? A gente pede que vocês entreguem esses trabalhos no máximo até o dia 23, 22, depois do feriado, terça-feira que vem é feriado, então no dia seguinte a gente espera que vocês tenham colocado lá na parte de tarefas do AVA. E aí isso vai compor a segunda AP de vocês, tá bom? Obrigada a todos e um grande abraço para vocês.